Eu estou perplexo. Perplexo é a palavra que melhor define aquilo que estou sentindo agora. Estou sentindo isso diante das manchetes em relação à pandemia que Brasil enfrenta, que o mundo todo enfrenta. Peguei como exemplo algumas manchetes no dia de hoje. Com 60 mortes em um dia, Brasil já registra 359 vítimas fatais pelo coronavírus. São Paulo vê triplicar em casos de coronavírus em uma semana. Bolsonaro, nessa situação, pede que ministro renuncie. Paralelo a isso, a Associação de Juristas pela Democracia denuncia Bolsonaro por crime contra a humanidade. Secretário-geral da ONU sobre o coronavírus. O pior está por vir. Diante desses quadros, Bolsonaro faz o quê? Pede ao ministro da Saúde que renuncie. Um dos poucos ministros, se não o único, contra todo um governo, quer fazer, está tentando fazer a sua parte. Bolsonaro é incapaz de reconhecer, de ser solidário com outros países pelas tantas mortes que vêm acontecendo e em países vizinhos. Nem mesmo com o seu maior aliado, os Estados Unidos, onde registra em apenas um dia 1.169 mortes por coronavírus, Bolsonaro é incapaz de dizer uma palavra de solidariedade. A única palavra que sai centenas de vezes da boca de Bolsonaro é que todos precisam voltar ao trabalho, que a economia não pode sofrer. Esse presidente é incapaz de dirigir uma palavra sequer em solidariedade, em respeito às famílias brasileiras que estão perdendo seus entes queridos. O discurso do presidente é como uma música de uma nota só. Economia, economia, economia. Mas como a economia vai funcionar se o próprio presidente, se o próprio governo, se o próprio Ministério da Fazenda não toma atitudes para guiar a economia? Mesmo com esse discurso de uma nota só sobre economia, o seu governo, o seu ministro da Fazenda é incapaz de tomar atitudes que tantos outros países vêm tomando e que sabemos que poderá ter ações que, depois de passada toda essa problemática, essas complicações, poderá ter avaliações de que, puxa vida, essas ações foram pesadas demais, essas nem precisavam, mas que pequemos por precauções, preocupações de salvar vidas e não de cruzar os braços e não de permitir que algo de pior possa acontecer. Contrariemos esse presidente, fiquemos em casa o máximo possível. Aqui em Muriaé, o prefeito que tinha já feito decreto autorizando que parte do mercado, grande parte do mercado, do comércio, voltasse a funcionar, a partir do momento em que surgiu o primeiro caso, voltou atrás. E isso é o correto. Na incerteza de que não sabemos realmente como ficará, é melhor se prevenir. Então, senhor presidente, então, pessoas, amigas, eleitores, eleitoras de Bolsonaro, se querem que a gente torça para que esse país dê certo, para que o governo acerte, então cobre dele também que ele faça o que tem de ser feito, que ele possa ser menos irresponsável, que ele seja mais solidário com as pessoas que estão morrendo aqui no nosso país, aqui bem pertinho da gente. Ou ele vai esperar que morra alguém da sua família, alguém muito próximo dele, para começar a cair em si. Se é que ele fará isso um dia. O que não podemos é ficar calado, continuarmos calados, sem cobrar desse presidente atitudes
Se ele não dá conta de fazer o que é preciso, desocupe a cadeira, dê o cargo, passe adiante, peça licença, diz que não dá mais, e aí as coisas podem, quem sabe, começar a funcionar. Quanto mais rápido tomarmos as atitudes corretas, e aí quem sabe disso não sou eu, são os especialistas de saúde do mundo inteiro, é que sabem e que dizem, então vamos dar ouvidos. Sendo assim, quem sabe poderemos sair do marasmo, do buraco em que está realmente indo a nossa economia. Mas, uma última coisa, a economia já não ia como deveria ir. Aliás, esse governo, em um ano, não foi capaz de colocar a economia nos trilhos que deveria seguir. Então agora, com essa crise, com essa pandemia do coronavírus, naturalmente que as coisas pioraram. E não é querendo agora jogar o povo na rua com irresponsabilidade que ele vai recuperar a economia. O que adianta um emprego de uma pessoa que morra? Morrer desempregado ou morrer empregado é perder vidas. E isso é que não pode. E isso é que nós temos que nos indignarmos.